Muito bem, pessoal. Então, bom, é um prazer, né, estar aqui. Agradeço imensamente aí ao Macedo pelo convite, né? Parabenizo a toda a equipe do LASID, do Laboratório de Sistemas Distribuídos aí da Federal da Bahia, pelos 30 anos. A gente sabe como é difícil manter um grupo unido, coeso, né, fazendo pesquisa, enfim, trabalho de qualidade por tanto tempo, né? A gente tem essa mesma experiência lá na UF, né, na Federal Fluminense. Então, enfim, o nosso laboratório é um laboratório irmão aí da mesma área de redes de computadores e sistemas distribuídos, né? A gente também trabalha com multimídia, sistemas multimídia. O nosso laboratório se chama MediaCom, e no ano passado, em 2024, a gente completou 21 anos, né? Então, espero que a gente chegue aí nos 30 anos do LASID também, né? Seguindo o exemplo. E mais recentemente, por conta das pesquisas e trabalhos que a gente tem feito aplicados à área de saúde, né, a área de saúde digital, a gente montou, né, um novo laboratório, inaugurado oficialmente no ano passado, em 2024, que é o Laboratório Health Lab, né, onde a nossa missão é justamente, enfim, continuar fazendo pesquisa na área de redes, multimídia e outras áreas da computação, aplicando na área de saúde e esperando que, de fato, a gente leve, né, essas soluções para a sociedade, trazendo benefícios e um verdadeiro impacto aí social. Bom, então a gente tem trabalhado com a área de saúde desde 2007, né, com uma série de projetos já coordenados, redes de pesquisa, né, tem vários listados aqui, eu não vou falar sobre todos eles, né? Eu destaco a participação em 2 INCPs, né, que são projetos importantes, são os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, né? Então, a gente participa do INCT MAC, que é Medicina Assistida por Computação Científica, desde 2009, né? Ele já está na 3ª renovação nesse último edital do CNPq, e mais recentemente a gente vem participando também do INCT, coordenado lá pelo professor Nelson Fonseca, né, da Unicamp, que é o ICON IoT, na área de IoT. Mas o projeto que eu, né, selecionei, digamos assim, para a gente conversar um pouco mais hoje aqui com vocês, é o projeto chamado Sense Games, né, que tem o financiamento da FINEP. E é um projeto que a gente, de fato, começou a desenvolver em junho do ano passado, né, em junho de 24. Então, o título do projeto é Jogos Sérios Multissensoriais para Pessoas com Deficiência Intelectual, Mental, Autismo e Múltipla. Esse projeto ele foi contemplado no edital de tecnologias assistivas, na verdade, em 2022, né, quando ele foi aprovado pela FINEP, mas, digamos assim, o apoio financeiro só foi honrado, né, no ano passado, depois da liberação da verba do FNDCT, né, que de fato aumentou o orçamento da FINEP e fez com que ela honrasse aí os projetos já aprovados em anos anteriores. Então, o Sense Games, assim como os vários outros projetos que a gente tem na área de saúde, eles normalmente envolvem equipes multidisciplinares, né? Então, além do MediaCom e o Health Lab, que no fundo acaba sendo o primeiro projeto de fato tocado por esse novo laboratório, né? A gente tem outros laboratórios parceiros da UF, então com pesquisadores não só do Instituto de Computação, mas também da Física, do Instituto de Ciências Biomédicas, da Medicina, da Psicologia, da Biologia, contando com colegas que também são especialistas, né, em TEA, que é o transtorno do espectro autista. E aí, falando um pouco sobre TEA, né, a gente ainda não tem um estudo, digamos assim, nacional que ofereça números reais, né, sobre a ocorrência do transtorno de espectro autista no Brasil. No fim do ano passado, foi divulgado um estudo local, na verdade, pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde os pesquisadores avaliaram todas as crianças entre 2 anos e meio e 12 anos de uma cidade do Rio Grande do Sul chamada de Coxilha, e esse estudo revelou que 1 em cada 30 crianças apresenta autismo. Né? Então, enfim, esse número parece bastante alarmante, né? E é, no fundo, parecido com os números divulgados pelos Estados Unidos, onde a frequência é de 1 a cada 36 crianças. Né? Então, com isso, em torno de 3,3%, né, se a gente
generalizar, digamos assim, para a população brasileira, né? No último censo, o Brasil totalizou cerca de 203 milhões de habitantes, né? Quase 7 milhões de brasileiros sofrem, de alguma maneira, do transtorno do espectro autista. E como o próprio nome diz, né, no fundo o TEA ele é considerado um espectro, porque os sinais, né, do autismo eles variam de pessoa para pessoa, né, a coisa é bastante particular dependendo da pessoa. Mas, no geral, os autistas eles têm dificuldades na interação social, né, então dificuldade de olhar nos olhos da pessoa com quem ele está interagindo, né, durante conversas ou um outro tipo de interação. Eles normalmente têm dificuldades de entender as emoções, as expressões corporais e os gestos das outras pessoas, e também têm dificuldade de expressar as suas próprias emoções, né? Uma coisa acaba levando a outra. O outro ponto também é a questão da falta de empatia, né? A dificuldade de se colocar no lugar do outro. Além de pontos também que são bastante comuns, como a dificuldade na comunicação, né? Então, normalmente as crianças têm atraso na fala ou dificuldade em falar, né? E isso acaba dificultando a própria interação entre as pessoas. E, em alguns casos, também outros sinais, como a sensibilidade sensorial, a ações, enfim, luzes, cheiros, né? Alguns tipos de aroma ou alguns tipos de textura, isso acaba também causando, enfim, incômodo, né, nessas pessoas. Além da dificuldade de lidar com ruídos e com ambientes agitados também. Então, enfim, já existe uma série de terapias tradicionais, né, para crianças ou pessoas que tenham, enfim, foram diagnosticadas com um transtorno do espectro autista, como, por exemplo, a integração sensorial de Aires, né, onde normalmente é oferecido esse tipo de ambiente, né, uma sala equipada com esses objetos coloridos, com diferentes texturas, onde a criança pode, enfim, experienciar, né, essas atividades sensoriais, ajudando também na coordenação motora, em diferentes casos. Além da integração sensorial de Aires, tem uma outra terapia mais recente, chamada de terapia Snozellen, onde a criança com TEA, né, ela é exposta a outros estímulos sensoriais que podem promover o relaxamento ou o bem-estar, né? Então, são salas normalmente silenciosas, e aí essas salas também podem fazer uso de recursos multimídia, como, enfim, projeções, luzes diferentes, né? E a ideia é que a criança, então, se sinta relaxada naquele ambiente. Bom, hoje em dia está sendo bastante comum, até em, enfim, vários aeroportos e locais públicos aqui no país, deles oferecerem essas salas multissensoriais, não sei se vocês já viram, né? Mas a ideia é um ambiente também, normalmente bem silencioso, com coisas coloridas, né? Então, no caso dos aeroportos, às vezes tem cadeiras parecidas com as cadeiras dos aviões para a criança poder sentar, ver como é que é, colocar o cinto, né? E já antecipar a experiência que ela vai ter, por exemplo, durante um voo. Então, bom, a ideia do nosso projeto é utilizar tecnologias digitais, né, para criar, então, novas experiências multissensoriais para pessoas que tenham autismo, mas também para pessoas com deficiência intelectual, mental ou múltipla. E aí o objetivo principal, né, os dois focos principais das atividades estão baseados em soluções que utilizam realidade virtual e também o desenvolvimento de novas soluções e robôs, né, seguindo a linha da robótica socialmente assistiva. Então, a nossa ideia com o projeto é justamente desenvolver essas novas tecnologias e também desenvolver experiências que permitam o uso dessas tecnologias para as pessoas desses grupos, né? Então, obviamente, para isso chegar no público na prática, a gente vai ter que avaliar, né, tudo que for proposto ao longo do projeto, com o devido consentimento do Conselho de Ética e Pesquisa, que é o CEP, que a gente sempre solicita, né, para fazer qualquer pesquisa aí aplicada em saúde. Bom, então eu vou falar um pouquinho desses dois temas, né, seguindo aí as atividades e já algumas soluções que a gente vem propondo lá na UF, né, no âmbito do Sense Games. Então, começando aqui com realidade virtual, a nossa ideia é
oferecer, né, ambientes virtuais que possam, de certa maneira, enfim, mapear, né, e representar os ambientes físicos que exploram essas possibilidades de conteúdo multimídia, conteúdo 360 graus, né, como o ambiente que a gente vê aqui do lado esquerdo do slide, né? A ideia de efeitos sensoriais, de cheiro ou de luz, enfim, calor, frio, outras sensações que possam ser oferecidas. Então, a ideia é a gente mapear esses ambientes utilizando óculos de realidade virtual, né? E oferecer, então, ambientes virtuais que não exijam toda uma infraestrutura física, com uma sala, projetores, telões, etc., tem, obviamente, um custo mais baixo, que seria o custo aí do óculos, né? Além de alguns dispositivos inteligentes para poder oferecer efeitos sensoriais, se for o caso, em cada uma das aplicações. Então, para criar essas novas experiências multissensoriais, no fundo, a gente usou todo o nosso background de pesquisas em multimídia, né, que a gente já vem trabalhando há bastante tempo com multimídia tradicional, né, utilizando áudio, vídeo, texto, imagem, etc. E mais recentemente, o que a gente está chamando de multimídia, que seria multimídia multissensorial. Então, a gente entende que uma experiência sensorial ela vai possuir objetos de mídia tradicionais, podendo incluir mídias em 360 graus, e além desses objetos de mídia, do conteúdo de mídia tradicional, a gente pode ter as mídias perceptuais, né, as mídias sensoriais. Então, eu posso ter efeitos de aroma, efeitos de calor ou de frio, efeito de vento, efeito de luz, efeito de vibração, né, ou outros estímulos que possam complementar a experiência do usuário. E a ideia é que todo esse conteúdo ele seja também interativo, né, e que o usuário possa interagir através de diferentes modalidades, como, enfim, né, voz, ou gestos, ou fixação do olhar, ou utilizando controles ou dispositivos mais tradicionais de interação. E aí essa pesquisa, né, além dos colegas da UF, a gente também tem parceiros internacionais, então eu cito aqui o professor George Guinan, né, da Brunel University London, que é uma universidade na Inglaterra, né, em Londres, que tem colaborado bastante com a gente aí nesse tema. Bom, seguindo essa linha, então, das experiências multissensoriais, a gente estendeu, né, os modelos conceituais multimídia para poderem ser capazes agora de sincronizarem, de integrarem também as mídias sensoriais, né? O efeito de vento, ou de calor, ou de aroma, ou o que for. E aí, pensando, então, nessas experiências 360 graus que podem ser experimentadas com o uso de um óculos de realidade virtual, a gente, digamos assim, estruturou, né, esse conteúdo nas chamadas cenas 360, onde eu posso ter aqui, por exemplo, uma mídia 360 graus, um vídeo ou uma imagem, diversos outros tipos de mídia e efeitos sensoriais sincronizados ali no tempo e no espaço 3D, e também objetos interativos, né, que podem estar dentro de uma mesma cena ou que podem permitir a navegação entre cenas diferentes, né, numa mesma experiência. Então, para isso, a gente definiu um modelo conceitual, que foi chamado de Multisem, e também uma linguagem baseada em XML para poder criar essas aplicações, que recebeu o nome de Multicell. E além de, né, essa, digamos assim, definição mais conceitual do modelo da linguagem, a gente também tem a preocupação de criar ferramentas que facilitem a construção e a experimentação, né, a execução dessas aplicações. Então, a gente tem trabalhado numa ferramenta que roda no Unity, né, utilizando um óculos de realidade virtual, que é um ambiente de autoria para criar esse tipo de aplicação. Então, a ideia é que esse usuário aqui está criando, né, uma cena 360, então pode ter um vídeo de fundo, por exemplo, 360, e através desses menus a gente pode incluir outros objetos de mídia que podem ser interativos e também efeitos sensoriais dentro daquela cena. E a ideia, então, que essa aplicação ela não roda somente virtualmente no óculos, mas ela tem toda uma integração com os dispositivos inteligentes que vão estar ali no ambiente, oferecendo, né, esses outros estímulos, além da visão e audição, que é o que a gente tem tradicionalmente no óculos VR.
né? Então, o nosso ambiente agora, ele permite a criação, né, a inclusão, digamos assim, de efeitos de vento, efeitos de calor com essa lâmpada infravermelha, efeitos de vento aqui com um ventilador inteligente, efeitos de cheiro, né, de aroma, também com um difusor de aromas inteligentes, além dos efeitos de vibração, que aí a gente pode ter diretamente pelo próprio óculos VR. Então, bom, eu tenho um vídeo aqui que traz uma demo para vocês. Avisem, por favor, se estão conseguindo ver o vídeo direitinho e escutar o áudio também, apesar de que acho que esse vídeo não tem áudio no próximo. Então, enfim, só para a gente ter uma ideia aqui da demonstração, né? Esse é o Flávio, um ex-aluno de doutorado nosso, que está aqui, né, no lab fazendo a experimentação. Então, ele que desenvolveu esse ambiente chamado Amuse VR. Então, a ideia é que você, através desses menus, a gente consegue criar, né, as cenas 360. Então, um primeiro ponto seria justamente a escolha do vídeo, né, 360, que vai ser o conteúdo em background daquela cena. E aí ele vai escolher aqui um vídeo de praia, por exemplo. Então, nesse vídeo de praia, a gente poderia incluir de maneira sincronizada, né, considerando que esse vídeo tem uma duração ao longo do tempo, efeitos sensoriais de diferentes tipos, né? Então, nesse caso aqui, o exemplo que ele cria aqui é um efeito sensorial de calor, né, heat, e aí a gente tem a demonstração, né, tanto visual aqui no ambiente virtual, como no ambiente real. Aqui a gente está vendo a lâmpada infravermelha, né? Espero que vocês consigam perceber, ele está mais iluminado aqui, então emitindo calor fisicamente para o usuário. A mesma coisa com o efeito de vento, né? Onde a gente tem aqui o ventilador sendo utilizado também no ambiente físico, né? Então a ideia é que esse tipo de aplicação ela vai sempre integrar o mundo virtual com o mundo físico, utilizando esses dispositivos IoT. Um outro projeto que a gente tem desenvolvido mais recentemente, né, uma outra plataforma, digamos assim, é esse conceito que temos chamado de IO3MT, com a ideia de criar um novo domínio que integre dentro do domínio IoT as coisas multimídia, as coisas multissensoriais e também as coisas musicais, né? Com a ideia, então, de trazer a música para esse tipo de aplicação. E aí, um caso de uso em que a gente está trabalhando atualmente é o que a gente chama de Physiodrum, né? É o nome do sistema, que no fundo é uma bateria imersiva multissensorial. Então, a ideia é que o usuário ele utilize baquetas reais, né, baquetas físicas, pedais físicos e um óculos de realidade virtual que vai introduzir a bateria, né, sendo exibida aqui no mundo virtual. E a ideia, então, que os movimentos das baquetas, eles são entendidos, né, na aplicação, e conforme o usuário vai tocando as diferentes partes da bateria, ele tem o feedback de áudio, feedback visual aqui no sistema, e também um efeito tátil, porque essas baquetas, elas são instrumentadas, né, com atuadores que causam uma pequena vibração, então o usuário pode sentir aí no momento em que ele toca a bateria. E aí, enfim, esse trabalho, no fundo, está na interseção, né, tanto no projeto Sense Games, que é esse que eu estou comentando, mas também faz parte do novo INCT aí de Internet das Coisas Inteligentes que a gente tem participado. E a ideia é que tudo isso, enfim, se comunica via rede, né, rede sem fio. Então, a gente já tem, né, algumas avaliações e aí artigos publicados em termos de desempenho, né, retardo, perda de pacotes para esse tipo de aplicação. E, enfim, num ambiente de rede local, funciona razoavelmente bem. E aqui só exemplos, né, dos objetos. Então, a baqueta instrumentada com sensores e atuadores aqui. As baquetas, elas utilizam essas esferas coloridas porque, enfim, a solução que esse sistema utilizou para capturar o movimento das baquetas usa uma solução de visão computacional. Então, basicamente, é uma câmera, né, que está capturando aqui o movimento das esferas no mundo real e mapeando para o movimento das baquetas no mundo virtual.
E aí, bom, né, os nossos alunos é que construíram, né, toda essa parte de integração hardware, software aí para esses componentes físicos poderem se comunicar com a bateria virtual. Então tem um outro vídeo aqui também do sistema funcionando. Eu vou avançar aqui para o momento que nos interessa, porque o vídeo é longo, né? E Way to Play. Só para vocês terem uma ideia. Vocês conseguem ouvir o áudio? Enfim, né, o usuário tocando a bateria com baquetas reais, né, de maneira integrada aqui ao mundo virtual. Então, cada vez que ele toca uma parte da bateria, tem o som correspondente àquela parte, né, tem o efeito visual, né, para marcar também visualmente que ele bateu naquela parte da bateria, e o efeito tátil, né, áptico, nas baquetas, para ter a sensação física que, de fato, aquilo foi tocado. Bom, e aí a ideia é que essas várias experiências, digamos assim, né, multissensoriais que a gente tem criado, a gente quer torná-las acessíveis ao público, né? Então, para isso, a gente tem uma parceria com o Museu de Ciências da UF, que é chamado de Casa da Descoberta, que é um espaço disponível no Instituto de Física, que fica perto do Instituto de Computação, lá em Niterói, né? E então eles já oferecem uma série de atividades relacionadas às ciências, inclusive com visitas acessíveis, né? E recentemente, então, a Casa Descoberta inaugurou esse novo espaço VR, né? Que é o espaço de realidade virtual, oferecendo uma série de aplicações em realidade virtual para os visitantes, né? E aí, com uma parceria que já existia da Casa Descoberta com o Media Lab, que é um outro laboratório parceiro lá do Instituto de Computação, uma série de jogos, né, já foram criados e estão sendo refinados aqui ao longo do projeto, né, e normalmente esses jogos também têm sempre algum cunho educativo, então falam sobre biologia ou sobre física e por aí vai, né, que a ideia é incentivar, enfim, as crianças também nas áreas de exatas. E aí, no âmbito do projeto, a gente desenvolveu um novo jogo, que é esse jogo chamado de Astro Roll, onde o tema é um astronauta cadeirante que está visitando, né, uma estação espacial, enfim, está numa estação espacial, e ele precisa fazer uma plantação naquela estação espacial. Então, novamente, eu vou passar um pouco do vídeo aqui para vocês verem. A plantação está vazio. Precisamos resolver isso. A pessoa que está jogando joga numa cadeira de rodas, né? Então, isso é interessante para a questão de empatia, né? Enfim, os usuários poderem experimentar como é que se usa uma cadeira de rodas, se a pessoa não for cadeirante, né? Aqui está a tela de comandos. E o objetivo do jogo, então, tem várias fases, mas a ideia é o usuário escolher, né, utilizando a fixação olhando para um determinado objeto, e aí esse robô, que é o robô Eva, que eu vou falar mais para vocês daqui a pouco sobre ele, ótimo para momentos vai guiando toda a experiência do usuário. E o interessante é que conforme a cadeira, né, o usuário se move aqui utilizando a cadeira de rodas no ambiente físico, ele também está se movendo no espaço virtual, né? E aí, terminando uma fase, a estação espacial ela tem vários andares, então, quando ele termina uma fase, ele se dirige para a tela de comandos. ao elevador, né? Enfim, consegue subir os andares e ir completando aí as etapas do jogo. Estamos com um problema. Bom, então, em relação a essas atividades, né, que estão ligadas a experiências em realidade virtual, a gente, no fundo, começou, né, o projeto em junho de 24, então os trabalhos ainda estão em andamento, né, algumas avaliações já foram realizadas, mas não ainda com o público autista, né, então a gente está aguardando a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa para fazer as avaliações ainda com o público autista, né? E, além disso, a gente pensa também em integrar outras pesquisas que a gente vem fazendo. Então, uma ideia é a integração de modelos de machine learning que possam entender esse conteúdo
audiovisual 360 graus e sugerir efeitos sensoriais. Então, a ideia é que isso seja acoplada como um módulo de autoria inteligente dentro daquela ferramenta Muse VR, justamente para facilitar a criação dessas experiências e não exigir que tudo seja feito manualmente aí pelo desenvolvedor ou pelo autor. Com relação a essa parte de experiências 360, a nossa ideia no projeto é criar ambientes que permitam o relaxamento de pessoas com TEA, né? Porque, enfim, em discussões com os especialistas em TEA do nosso grupo, eles comentam muito sobre a questão do hiperfoco das pessoas com autismo. Então, enfim, eles acabam ficando muito estimulados, né, com uma determinada atividade. Então, é interessante a gente contrabalançar isso com uma outra atividade que possa, de fato, gerar um relaxamento maior. Então, a ideia de uso dessas experiências 360 graus seria para fins de relaxamento. A gente pretende fazer a avaliação desses jogos, tanto o Astro Roll quanto o Physiodrum, né? O Physiodrum ali eu só mostrei a demo em que o usuário estava tocando a bateria de qualquer maneira, digamos assim, né? Da maneira que ele gostaria, mas a gente implementou uma espécie de aula de bateria, onde o usuário tem que seguir os padrões lá para aprender, de fato, a tocar uma bateria. Então, é como se fosse um jogo, né? E a gente quer avaliar, então, isso tanto com pessoas neurotípicas quanto pessoas neurodivergentes. E um outro ponto que eu acabei não comentando aqui também é que a nossa ideia é coletar dados fisiológicos desses usuários que vão estar utilizando essas aplicações, como, por exemplo, eletroencefalograma, eletrocardiograma, e taxa de respiração, né, durante a avaliação dessas experiências, para poder analisar o foco de atenção desses usuários, o grau de relaxamento ou de ansiedade. Então, tentar fazer uma correlação desses sinais e, futuramente, até poder adaptar essas aplicações, adaptar esses jogos conforme essa reação fisiológica do usuário que está jogando aquilo ali. Bom, mudando um pouco de assunto, né, um outro tema que também está no âmbito do projeto é a ideia da robótica socialmente assistiva. Então, realmente é um assunto diferente, digamos assim. Né? Enfim, cada vez mais, né, os robôs sociais, eles têm estado cada vez mais em evidência, né? Então, não sei se vocês já viram, existe uma série de robôs, inclusive comerciais, né? Esse robô aqui, o Now, ele tem sido bastante utilizado, tanto para aplicações em educação, quanto para aplicações em saúde, né? Tem robôs com diversos tipos de aparência, como esse robô aqui que parece uma foca, que já foi utilizado, né, enfim, numa casa de idosos com algum tipo de comprometimento cognitivo e Alzheimer, né, para fins de terapia com esse tipo de público. E no caso das crianças autistas, novamente, elas, na verdade, gostam de interagir com robôs porque justamente não tem aquela dificuldade de interação com humanos, né? Então, às vezes, né, enfim, é relatado na literatura que os autistas, eles preferem interagir com algo digital do que interagir direto com outro humano, né? Então, a nossa ideia, né, é justamente utilizar esses robôs sociais, né, ou socialmente assistivos para construir novas terapias não medicamentosas para crianças com TEA e também em outro projeto para idosos com demência, né? Não é bem aqui digamos assim, o foco desse projeto Sense Games, mas a gente tem também colaborações com o setor de geriatria do nosso hospital universitário, lá na UF, e aí existe essa proposta de também utilizar os robôs para esse tipo de fim. Então, o nosso trabalho nessa área começou, creio que em 2020, então é uma pesquisa um pouco mais recente, né, considerando a pesquisa em multimídia, em redes que já tem bastante mais tempo. E a gente começou a parceria, então, com essa instituição chamada de CISESE, que é uma instituição do México, que já vinha desenvolvendo uma plataforma open source, né, para robótica social assistiva, que é esse robô Eva. Então, o robô Eva é o mesmo robozinho que aparece lá virtualmente no jogo Astro Roll, né? E aí nós, então, começamos essa parceria com o CISESE, inicialmente utilizando, né, o robô, então, todo o ferramental de software que eles tinham desenvolvido, e depois a gente começou a estender
né, a implementação desse robô, até que hoje em dia a gente tem a nossa implementação do robô Eva, que já usa um software nosso desenvolvido lá na UF, então a gente não tem mais utilizado, de fato, as ferramentas lá disponíveis inicialmente pelo CICESE. Então, aqui está a foto do robô Eva, né? Ele oferece tanto facilidades de comunicação verbal quanto não verbal, né? Então, pode interagir através da fala, mas no caso de crianças autistas, a gente já viu que a grande maioria tem dificuldade de fala, então a gente já implementou novas extensões que permitem interagir com o robô através da leitura de QR Codes, por exemplo, para responder as perguntas que o robô pode fazer para as crianças. E, além disso, também a gente fez algumas modificações no próprio hardware, né? O robô Eva inicialmente só mexia a cabeça, agora a gente já tem uma versão que mexe os braços. Ele pode controlar a lâmpada do ambiente, né? Com essa integração com as lâmpadas inteligentes. E a gente também acabou desenvolvendo uma nova solução para captura de imagens, né? Já que a versão inicial usava uma câmera, enfim, bem cara, e a gente está usando agora uma PyCam, né, que permite, então, utilizar essas novas funcionalidades de reconhecimento de expressão facial do usuário e leitura também de QR Codes. E aí, além de, digamos assim, estender as funcionalidades do próprio robô, a gente também vem se preocupando com o ferramental que é necessário para poder utilizar aquele robô de alguma maneira, né? Então, desenvolvemos novamente uma linguagem baseada em XML, chamada de EvaML, que permite a programação do robô. Então, ela parece uma linguagem de programação, mas ela é bem mais limitada, digamos assim, específica, e foi pensada para robôs sociais, né? E aí a gente consegue, então, desenvolver jogos e aplicações para o robô, agora usando diretamente a linguagem EvaML. E, além da linguagem, a gente também implementou um simulador, né, que permite o teste, né, o debug das aplicações desenvolvidas em EvaML sem necessariamente ter o robô físico disponível, né, já que nem sempre o programador, né, ou todos os programadores terão esse robô disponível. Então, a ideia é que nesse simulador a gente consegue importar um script, verificar como é que está, né, a memória, o conteúdo das variáveis, fazer as interações com o robô, né, enfim, através de fala, ou através de expressões faciais, ou através de gestos, ou através de QR Codes, que são as novas funcionalidades aí que a gente já incluiu. E aí a gente já vem, então, experimentando, né, o uso desse robô para terapias direcionadas para crianças com TEA. Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi a implementação de jogos que estão na linha de terapias de regulação de emoção para tentar ensinar a criança a reconhecer melhor as emoções e também para se expressar melhor, né? E aí, esse jogo, então, no fundo, era um jogo de 3 etapas, né? Inicialmente, a criança tinha que identificar a cor da lâmpada, né, que o robô apresentava, depois identificar a emoção que o robô apresentava e, na terceira etapa, a criança tem que imitar a emoção do robô. Então, esse trabalho especificamente, a gente avaliou, né, no fundo, novamente, ainda não com crianças com TEA, né, a gente fez, no fundo, uma criança neurotípica jogou esse jogo e a gente filmou, a gente gravou, né, essa interação da criança com o robô e disponibilizou o vídeo para terapeutas com TEA avaliarem se esse tipo de tecnologia poderia ser útil ou interessante, né, na sua rotina prática. Então, a gente conseguiu uma avaliação, né, com 44 terapeutas, um grupo de iniciantes, um grupo de especialistas em TEA, utilizando o TAM, né, que é o modelo de aceitação de tecnologia, que avalia tanto utilidade quanto facilidade de uso. E, no geral, os terapeutas foram bastante positivos, né, sobre o uso de robôs sociais nesse tipo de terapia. Um ponto que eles identificaram foi justamente a dificuldade na comunicação verbal das crianças que têm TEA, principalmente as que têm TEA, enfim, num nível mais alto, né? E aí isso acabou motivando, então, a gente implementar diferentes tipos de interação através de gestos ou QR Codes para os usuários poderem interagir com o robô.
E aí, seguindo, então, nessa linha de robótica social, agora a gente tem trabalhado, então, numa plataforma, né, com o intuito de oferecer uma plataforma mais completa para pesquisas e interação humano-robô. Né? E aí essa plataforma engloba não somente o software de controle do robô, mas também as ferramentas para a programação do robô e para a simulação, né, que é justamente a EVA-ML e o EVA-Sim, que estão integrados, né, agora esse software de controle, permitindo, então, uma facilidade maior, digamos assim, para novos experimentos ou avaliações, utilizando esse conceito de robótica social. E aí, então, como a gente tem essa plataforma que agora não é específica, digamos assim, para o robô EVA, a gente está partindo para o projeto de novos robôs. Né? Então, um novo robô que a gente tem trabalhado, aí já seguindo uma ideia um pouco mais lúdica, com foco também em crianças, né? É o robô Fred, né? Que tem esse visual aqui apresentado no slide. Né? E aí o robô Fred, a ideia é que esses robôs eles já são de baixo custo, o EVA, né? Enfim, todos eles têm os modelos em 3D do corpo, então a gente consegue imprimir facilmente numa impressora 3D, né? Além de, enfim, hardware de baixo custo para tentar justamente ter soluções que possam se aplicar ao nosso contexto brasileiro aqui, né? Ao invés de comprar esses robôs como o Now ou o Pepper, que são soluções bastante caras para o nosso dia a dia. Né? Então, o Fred é um robô ainda de mais baixo custo do que o EVA, né? E o intuito é que, enfim, a gente em algum momento consiga popularizar o uso do Fred. E ele segue, então, ele reutiliza essa mesma plataforma geral que a gente tem implementado. E aí, bom, a gente com essa flexibilidade, né? No fundo, as peças são modelos 3D que podem ser impressas aí em qualquer cor, então a gente tem a versão original aqui do Fred, né? E já temos também uma versão feminina que a gente apelidou de Frida, né? E a ideia, então, que, enfim, a gente tem essa variedade aí de corpos, né? De robôs para poder fazer a experimentação. E uma linha mais recente também que a gente vem trabalhando é justamente nesses gêmeos digitais, né? Dos robôs. Então, a gente já tem o Fred virtual e a Eva virtual, e a ideia é disponibilizar, então, aplicativos para as crianças que estão fazendo essas terapias. Então, provavelmente o robô vai estar disponível no consultório, e a criança, quando for ao consultório do terapeuta, ela vai ter essa experiência, mas quando ela for para casa, ela também pode continuar, enfim, utilizando os apps e brincando com o robô, utilizando essa versão virtual. Então, bom, tem alguns vídeos aqui que demonstram o robô, espero que a gente ainda tenha algum tempinho, vou mostrar aqui para vocês. Hello everyone, I am a social robot, and my name is Eva. I can communicate using verbal and no-verbal communication. I can control this smart bulb. Vocês conseguem ver aqui o simulador, né? Que no fundo está executando o mesmo programa I que o can be robô sad, real and I físico can demonstrate está this using executando. my facial expression. Been the two of us, me and Elk no more. We both found what we were looking for. I can be happy and I can demonstrate this using my facial expression. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright. I am happy because now I have new friends. Hello, Fred. Hey, Fred, could you say something to the people? Hi, everyone. I am a friendly robot for education and healthcare. Hello, Eva. I am very happy to be here at MediaCon Lab. Hey, hello, Fred. How are you?
desses robôs, ele é artista everyone. também. Tem Let's dance together. toda uma produção nas demonstrações. Eva, please, play a nice song for us. Enfim, uma ideia de como é que eles funcionam para vocês terem uma ideia da coisa rodando na prática. E aqui é um outro vídeo também bem rápido que mostra o Fred físico, my name is Fred. né, com o Fred virtual. Então a gente consegue novamente, né, rodar o I am a mesmo friendly programa robot for education. de forma simultânea. I can help you to study in a funny way. I will demonstrate some emotions. I can be sad. Reparem como o Fred, né, a ideia é justamente ter uma solução de bem mais baixo custo, então não tem um display, né, digamos, de alta resolução, como a Eva tem, né? A gente utiliza esses displays de LED super baratos para poder criar as expressões faciais aí do Fred e da Frida. Muito bem, então, bom, finalizando, né, nessa área de robótica social, né, a gente gostaria de evoluir, então estamos trabalhando para isso, né, evoluir essa nossa plataforma de robôs sociais para que eles possam se transformar em robôs afetivos, com a ideia, então, de que o robô ele vai entender a emoção do usuário e, para isso, ele vai analisar diferentes tipos de informação, não só a fala do usuário, né, ou os QR Codes, mas também a expressão facial, o movimento corporal. Então, para isso ocorrer, certamente a gente, novamente, vai utilizar modelos de machine learning e IA para poder compor, né, todas essas informações e poder inferir esse estado emocional do usuário, que vai também ajudar ao robô se expressar melhor e criar mais empatia aí com os usuários. E a gente quer, então, avaliar essas terapias de regulação emocional com crianças com TEA. Então, para isso, a gente tem a parceria com o Instituto de Psicologia, né, aí dentro do projeto Sense Games. Então, a gente está submetendo, acho que ainda não foi submetido, mas já está perto de ser concluída a submissão do projeto para o Comitê de Ética, para a gente poder, de fato, ter um experimento clínico, né, comparando o uso de robôs sociais com o uso de uma outra tecnologia digital que já é proposta para ajudar na regulação emocional de crianças com autismo. Então, novamente, agradeço aqui a oportunidade de participar, né? Na verdade, eu agradeço concluindo e convidando vocês para participar de um evento que a gente está organizando na UF, presencialmente, no início de junho, de 3 a 6, né? É um evento da ACM sobre mídias interativas, o nome é ACM IMX, que é a Conferência on Interactive Media Experiences, e aí será um prazer, obviamente, receber vocês todos lá na UF. Então, muitíssimo obrigada pela atenção, muitíssimo obrigada pelo convite, né? E, obviamente, estou disponível aqui para perguntas. Bom, primeiro, parabéns. Muito obrigado pela apresentação, Débora, e parabéns também ao MediaCon e o eHealth, lá, dos laboratórios aí que você tem liderado, muito interessantes os trabalhos, e com um viés bastante interdisciplinar, né? Porque mexe com conhecimento de robótica, de IA, de redes, né? Multimídia. Isso torna, eu acho, que muito mais interessante o trabalho, eu acho. Você tem que lidar com tantos saberes. Estou abrindo aqui para questões, pessoal, alguma questão da plateia. Temos algumas questões, obviamente que o pessoal ficou muito animado com a trilha musical já para sexta-feira, né? Então, está todo mundo aqui muito animado. Eu vou algumas perguntas aqui. Eu observei que não dá para ver a câmera no robô. Ela está embutida ou está sendo usada a câmera do computador? E é feita uma análise, uma modelagem do corpo da pessoa que está na frente do robô para poder fazer a identificação da expressão corporal? Então,
Deixa eu ver se eu trocar aqui. Essa versão do EVA era a versão antiga, onde a gente utilizava um webcam com suporte atrás do robô. Então, nessa demonstração, a gente não está vendo a webcam. Mas na versão nova, que é essa daqui, repara que já tem um suportezinho que embute uma Pi Camera aqui na cabeça do robô, né? E aí a ideia é que a gente utiliza, então, no momento, a gente ainda não tem essa análise da expressão corporal. A gente tem a análise da expressão facial, isso já é possível fazer, a interação via QR Codes, né, e a análise de gestos. Então, o próximo passo é a gente fazer a análise do movimento corporal e a ideia, enfim, é integrar isso também com a análise, né, de outras informações. Então, se o usuário estiver falando, a gente pode juntar a fala com o movimento corporal para poder inferir a emoção, que é essa linha que a gente está querendo seguir para transformar o robô num robô afetivo, de fato. Entendi, obrigado. E se vocês olharem a versão original, né, desse robô EVA, ele tem uma outra câmera aqui, que é uma câmera Intel, que, enfim, sei lá, custava $2.000, é por isso que a gente seguiu para uma outra linha de mais baixo custo. Obrigado, Débora. Mais uma pergunta aqui da plateia. Boa noite, professora Eva. Eu fiquei interessado de ver os esforços em direção de tornar essa tecnologia mais acessível, né? Tanto na questão de desenvolver a plataforma virtual para testarem o robô, quanto desenvolver a própria versão de vocês. E aí eu queria saber como é que foi esse avanço já em comparação à Eva com a nova versão de vocês, o Fred, e qual desafio você ainda tem pela frente nesse quesito. Então, temos vários desafios, né? O nosso avanço foi interessante em construir essa plataforma open source, porque ficou mais fácil de criar um novo robô e até de montar, né, de instalar, de fazer o EVA antigo funcionar. Então, a gente já tem, enfim, novos colegas europeus, aí uma parceria com o grupo da Suíça, que já implementou essa EVA, e eles deram outro nome, porque aí, enfim, já mudaram também algumas funcionalidades. Então, o novo robô chama-se Grace, mas é exatamente igual a EVA, rodando esse ambiente que a gente criou, né, que a gente desenvolveu na UF. E no caso lá da Suíça, eles estão utilizando o robô como um agente mais autônomo. Então, a ideia, acho que eles fizeram uma integração com o ChatGPT, e aí a pessoa interage com o ChatGPT através do robô, né, que é aquela ideia de ter um embodied assistant, né, que é um assistente que de fato tem um corpo. Né? Então, enfim, acho que isso mostra que esses novos softwares que a gente vem desenvolvendo, eles, de fato, facilitam, né, a pesquisa nessa área de HRI, que é a Human Robot Interaction, né, que são as pesquisas de interação humano-robô. Essas versões virtuais já são trabalhos mais recentes, né? Então, a gente ainda não tem avaliações, então só o nosso grupo mesmo que, por enquanto, né, implementou aqui o Fred virtual, mas a gente ainda não tem usos específicos, né, dessa implementação. E a EVA virtual agora a gente vai ter, porque a ideia é justamente analisar nesse conjunto de crianças que vai experimentar a terapia utilizando robótica social lá no Instituto de Psicologia da UF, né, para poder fazer a questão da regulação das emoções. A gente vai disponibilizar para eles, né, essa EVA virtual, ela é baseada em web, o sistema, então roda no celular, roda em tablet, roda em qualquer computador. E a ideia, então, de criar jogos para eles também interagirem com a EVA nas residências, em casa. Mas isso ainda é trabalho futuro, né? Ainda não chegamos nas crianças com TEA, porque a gente precisa da aprovação do Comitê de Ética, e isso é uma etapa que, assim, não é tão rápida de conseguir, mas a gente chega lá. Ótimo, obrigado. Temos perguntas da comunidade virtual, que está assistindo remotamente. Alan faz uma pergunta aqui. Vocês pensam em abordagens distintas para os diferentes níveis de suporte de autismo? Sim, sim. Obrigada, Alan, também pela pergunta. A gente tem trabalhado em conjunto com os especialistas em autismo, né? E aí, enfim, então a ideia é criar jogos diferentes ou formas de interação diferentes com o robô, dependendo do nível que a criança tem de autismo, né? Principalmente considerando a dificuldade de fala, né?
A questão da sensibilidade também a efeitos sonoros, a barulho, até mesmo, às vezes, o movimento do robô, ele pode fazer um barulho da peça física se movimentando, então, dependendo do nível de autismo que a criança tem, isso pode ser um incômodo, né? Então, a ideia é justamente ter essa adaptação, sim. Alan também pergunta das interações com neuropsicopediatras, terapeutas ocupacionais, se vocês têm feito esse tipo de interlocução nos projetos. Então, como eu disse, a nossa equipe é multidisciplinar, né? Então, a professora da área de biologia, né, apesar da formação dela ser em biologia, ela tem um filho autista, então ela estudou muito, ela se tornou uma especialista nessa área, e hoje ela coordena todo um centro que recebe, acolhe autistas, faz uma série de atividades, né? Então, a gente certamente vai ter contato com os terapeutas ocupacionais e também toda a equipe de psicólogos, né, e médicos também da Faculdade de Medicina, apesar de que a gente ainda não tem neuropediatras, como você citou aí, mas, enfim, a equipe, né, o projeto é aberto, então, se a gente tiver necessidade de algum outro tipo de conhecimento específico, certamente vamos buscar aí essas diferentes formações. Débora, muito obrigado. A gente chegou aqui já no limite, mas eu queria aproveitar você ainda aí para fazermos um encerramento, assim, rapidamente. Queria convidar aqui os colegas, vão aparecer aqui na câmera, os colegas que ajudaram a organizar. Alírio, professor Alírio, apareça aí, Alírio. Alírio, professor Flávio, professor Sérgio Gorender. Eu queria também convidar a Margarete, que é nossa aluna de doutoramento, para ela representar aí os estudantes, né? Porque uma representação dos estudantes, Margarete, por favor. Então, pessoal, então, com essa fala, né, agradecendo aí a professora Débora, e foi um dia muito rico, né, de palestras sensacionais, muitos aprendizados. Muito obrigado, Débora, mais uma vez, parabéns pela palestra, e nós esperamos nos reunir aí presencialmente aí em outro momento, certamente aí estaremos no SBRC, alguns de nós. Grande abraço, até a próxima. Abraço, pessoal, foi um prazer, parabéns aí pelos 30 anos, que venham os próximos 30, né? Grande abraço.